cachorros são cortadas para que eles não façam barulho. Então são costumes de certos povos que me surpreendem, mas ali a ordem é tal. Na Índia, nesse ponto, eu me sentia mais à vontade, porque os animais têm uma liberdade extraordinária. Então, essa liberdade que os animais têm, porque são respeitados, como diria o nosso querido e inesquecível ministro Magri, cachorro também é gente. Na Índia, todos os animais são gente. Então, isso é uma maneira de conceber a vida una, que é preciso ir à Índia para sentir aquele astral. E quando eu estava na Índia, eu ficava com saudades do Brasil. Quando estava no Brasil, fico com saudades da Índia. Então, é um problema não resolvido na minha vida. Mas depois de muito viajar, eu cheguei à conclusão que o melhor lugar para eu morar seria o Brasil. Claro que depois de viajar por muitos estados no Brasil, eu poderia chegar à conclusão que o melhor lugar para morar, é claro que é Porto Alegre, porque eu nasci em Porto Alegre. Depois de viajar dentro da cidade, não sei se isso não é um exagero, porque existem cidades circunvizinhas na grande Porto Alegre, mas eu poderia chegar à conclusão que o melhor bairro do mundo, é claro, é o bairro onde eu jogava futebol, naquela rua, naquela casa, porque eu tenho memórias, eu tenho recordações. E de repente o ponto mais importante da casa é aquela árvore onde enterravam os umbigos da família. Eu chamo isso, meus queridos, a filosofia do umbigo. Ela rapidamente nos leva a justificar que o lugar onde o nosso umbigo foi colocado é o melhor do mundo, e às vezes nós fazemos isso com a nossa religião. E quando nós não percebemos essa tendência humana que Freud explica, que até os 7 anos a nossa personalidade se forma, e há uma tendência a estruturar-se em favor de uma preferência já marcada na infância, nós tendemos a achar que nós somos o povo escolhido e que os outros é que irão para o inferno. É claro, se muitos são chamados e poucos os escolhidos, o Senhor sabe que nós estamos, evidentemente, nessa arca de Noé para sermos escolhidos, os outros é que vão morrer no inferno. Porque o fundamentalismo não é um problema só do islamismo. Nós podemos lembrar que há pelo menos 25 anos se tem registro de bombardeios na Irlanda, que é chamado Primeiro Mundo, e, pasmem, em nome de Cristo. Isso então nós vamos chamar terrorismo cristão entre os católicos e os protestantes na Irlanda. E se nós procurarmos o que já tem sido feito na história da humanidade em nome de Deus, ou das variantes do seu nome, é alguma coisa de se caracterizar a história das religiões como um mar de sangue. Então, isto nos preocupa, porque se nem os religiosos se entenderem entre si, que exemplo de paz nós poderemos dar para o mundo? Para os materialistas que acham que nós somos apenas animais sofisticados, vocês acham que daí virá a paz? Para os políticos que, com muito raras exceções, estão interessados na sua carreira, no seu voto e às vezes até no seu bolso, vocês acham do caminho fisiológico, do apoio das massas e dos interesses ali representados virá a paz? Eleitos que foram pelo voto do umbigo e da uma suposta fidelidade à sua terra e à sua origem, vocês acham que daí nós conseguiremos a paz? Mas se nós percebermos que todos os instrutores espirituais se referiam sempre à sua natureza universal, e sempre tiveram como ênfase a sua onipresença, então nós poderemos talvez perceber que existe só uma vida, só uma essência, só uma divindade com vários nomes.
Mas se os próprios religiosos não perceberem a sutileza deste raciocínio, nós nos expomos até ao ridículo ao falar de fraternidade e não conseguirmos conviver entre nós. Então, as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico interno, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados. O último dos itens eu prefiro nem discutir, porque há hoje em dia algumas religiões que confundiram Deus e o dinheiro. Eu gostaria de ler uma expressão de Krishnamurti sobre a questão da tolerância, no seu primeiro livro que ele escreveu aos 14 anos, chamado Aos Pés do Mestre. É um comentário geral, simplificado talvez à filosofia de Shankara, quanto aos qualificativos da vida espiritual. Em todo o mundo, ele diz, há somente 2 tipos de pessoas, as que sabem e as que não sabem. É como Jesus dizia, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E este conhecimento é o que importa. A religião que um homem professa, a raça a que ele pertence, essas coisas não são importantes. O que é realmente importante é esse conhecimento, o conhecimento do plano de Deus para os homens, pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Quando o homem o tiver visto uma vez e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar com ele, tornando-se uno com ele por ser tão glorioso e tão belo. Assim, porque sabe, ele está ao lado de Deus, mantendo-se no bem e resistindo ao mal, trabalhando para a evolução e não por egoísmo. Se está ao lado de Deus, vejam a sutileza desse raciocínio. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos. E não tem a menor importância que ele se denomine hinduísta ou budista, cristão ou maometano, se é um indiano, um inglês, um chinês ou um russo. Aqueles que estão ao lado de Deus sabem porque aí se encontram e o que devem fazer e estão tentando fazê-lo. Todos os outros ainda não sabem o que devem fazer. Então, meus queridos, é essencial que nós percebamos que o lado esotérico, que o coração de todas as religiões é mais importante do que o nome da pessoa que professou o ensinamento. E frequentemente, por uma tendência muito humana, nós ficamos apegados ao pai e às vezes não ao que ele ensinou. Então nós nos ligamos mais à figura do nosso pai como pessoa, mas frequentemente queremos contestar, é muito humano, o seu conhecimento e a sua experiência. Assim também é muito humano nós nos ligarmos mais à pessoa do instrutor espiritual do que vivermos de acordo com o que ele predicava. Então, é muito fácil dizer-se cristão, é difícil viver como Cristo vivia. É muito fácil ler o Bhagavad Gita, é difícil viver como Krishna vivia. Se não, eu teria lido o Gita, já seria um Krishna, eu teria lido a Bíblia, seria um Cristo, eu teria lido o Dhammapada, seria um Buda, eu teria lido o Corão, seria Maomé. Não basta ler, seria muito fácil, nós estaríamos com um planeta de iluminados. E por que eu insisto na importância da unidade da religião?
porque guerras têm sido estruturadas em nome da religião, e porque eu acho que a religião é o único caminho para